No âmbito da disciplina de História, foi-nos pedido para fazer um roteiro pelos monumentos neoclássicos do Porto. Este trabalho foi realizado por mim, Inês Andresa, e pela minha colega, Cássia Alquerque. Vamos então agora dar início ao trabalho. O que é o neoclássico? O estilo neoclássico foi um movimento cultural que se desenvolveu entre meados do século XVIII, inspirando-se nos moldes da antiga Grécia e de Roma, procurando o equilíbrio, a proporção e a harmonia da arte e opondo-se às características do barroco e, sobretudo, dava muito valor às ideologias iluministas. Em Portugal, surgiu no último quartel do século XVIII. Começou por ter uma maior expressão no Porto e só depois se estendeu para Lisboa, prolongando-se assim até metade do século XIX. Podem considerar-se que os edifícios neoclássicos portugueses são simples, muito funcionais, ou seja, de caráter utilitário, ornamentados com pilastras, poucas colunas, varandas ou varandins e arcadas no piso térreo. O nosso roteiro Porto Neoclássico foi feito através da aplicação do Google Maps. Tem uma duração de 3 horas e aproximadamente 7 km. Os meios utilizados neste percurso são o metro e pedonal. Neste trabalho, iremos apresentar 9 monumentos neoclássicos, tendo como ponto de partida a estação do metro da Lapa. O primeiro monumento que vamos visitar irá ser a Igreja da Lapa, falando um pouco sobre a sua história. Em 1754, o fundador da Irmandade da Nossa Senhora da Lapa pregava pelo Porto com a intenção de construir uma capela. Em 1755, fruto das esmolas, construiu-se a capela, sendo que mais tarde se decidiu construir uma nova igreja. Desde 1835, a igreja acolheu o coração de Dom Pedro IV, albergado num monumento localizado na Capela Mor. A igreja abrange dois estilos, o rococó e o neoclássico. Como parte do neoclassicismo, temos, por exemplo, o frontão triangular, que remata o alçado e sobre o qual se elevam as esculturas representando Raquel, Judite, Esther e Sara. A igreja construiu-se no ano de 1756, a sua consagração foi em 1779 e as obras foram terminadas em 1863. Os arquitetos foram José Figueiredo Seixas e José Luís Nogueira Júnior. Após sair da Igreja da Lapa, o próximo ponto a ir é a Igreja da Trindade, para o qual apanhamos o metro em direção à paragem da Trindade e a partir do mesmo caminhamos até a igreja. A Igreja da Trindade foi construída no século XIX. É um dos mais imponentes da cidade do Porto. Está integrado num complexo hospitalar da Ordem Terceira da Santíssima Trindade, na sequência da extinção da Ordem de São Domingos. Destaca-se na Capela Mor o painel de grandes dimensões do pintor José de Brito, representando o batismo de Cristo. O ano de construção da igreja foi em 1755, sendo o seu arquiteto Carlos Cruz Amarante. Saindo então da Igreja da Trindade, iremos em direção a pé ao Hospital Santo António. Em 1769, o arquiteto inglês John Carr, em estilo neopaladiano inglês, concluiu o projeto do hospital, tendo início da sua construção entre 1770 e 1825, apesar de que não foi, contudo, concluído conforme a planta original por falta de meios e verbas. O Hospital Santo António apresenta uma planta em com alçados de 2 e 3 pisos, decorados por frontões, balaustradas e 6 colunas dóricas. Apresenta um formato quadrilátero e um aspecto sóbrio e severo pela grande simplicidade e clareza dos volumes. Eu também tomei a iniciativa de colocar a legenda na imagem para que se pudesse compreender determinados pontos referidos. A cadeia da relação do Porto. Podemos dizer que é um edifício granítico reedificado em estilo neoclássico no ano de 1767 pelo arquiteto Eugênio dos Santos. É um edifício de 3 andares, desenvolveu-se uma sucessão geométrica de janelas, tendo 103 no total dos pisos. Contém uma planta poligonal irregular com 4 fachadas, 2 delas resguardando as 2 funções do edifício. Uma, voltada à nascente na Rua de São Bento da Vitória, dá entrada para o setor do Tribunal da Relação. A outra entrada, aberta para a cordoaria, foi construída para a passagem direta dos presos e é hoje a entrada principal do edifício e apresenta também um aspecto austro.
A reitoria da Universidade do Porto é um edifício retangular, neoclássico, inicialmente destinado à Academia Real de Marinha e Comércio. Durante o período das invasões francesas e das guerras liberais, as obras do edifício avançaram muito lentamente. Em 1911, albergou a Faculdade de Ciências e atualmente está instalada neste edifício a reitoria da Universidade do Porto e o Museu de História Nacional da Universidade do Porto. A universidade construiu-se no ano de 1807 e só terminou em 1898, sendo o seu arquiteto Carlos Amarante. Museu Nacional de Soares dos Reis. Antigo Museu Portuense de Pinturas e Estampas e primeiro Museu Público de Arte de Portugal, está instalado desde 1940 no Palácio das Carrancas. Possui coleções de cerâmica, escultura, gravura, entre outros, com destaque para o Desterrado, obra mestra do patrono do museu. O museu teve a sua construção no ano de 1833 pelo arquiteto Fernando Távora. O penúltimo edifício a visitar no nosso roteiro é o Palácio da Bolsa. O Palácio da Bolsa é dedicado aos ofícios do comércio e da indústria do Porto. Teve como arquiteto Joaquim da Costa em 1842 e finalização em 1880. A obra teria sido finalizada por outro arquiteto, visto que o Joaquim Costa faleceu em 1864. Este edifício apresenta uma planta retangular. O exterior do Palácio da Bolsa apresenta linhas sóbrias neoclássicas, a fachada é ritmada, contém 4 colunas, um frontão triangular com o tímpano vazado. Para se aceder ao palácio é através de uma escadaria assimétrica, as janelas apresentam grades de ferro forjado e o edifício é coroado por um torreão que se destaca, com nitidez, da sua cobertura. Novamente, coloquei as legendas para que se pudesse acompanhar. No seu interior, a escadaria é de granito e mármore e contrasta com os frescos da abóbada. As inúmeras salas que formam o palácio possuem os tetos com estuques, pinturas douradas ou madeiras nobres. Nas paredes do gabinete da presidência podem admirar-se os frescos do pintor Marques de Oliveira, aludindo às atividades agrícolas, comerciais, industriais e à construção naval. O Salão Árabe é, sem dúvida, o compartimento mais emblemático da Bolsa Portuense. Por último, temos a Alfândega do Porto, edifício de tipologia neoclássica, construído no âmbito da linha anglo-palladiana, segundo o projeto do engenheiro Jean F. G. Colson. Apresenta 2 fachadas, uma virada para o Douro e outra para a cidade. A ideia do edifício inclui não só as infraestruturas para a entrada e saída de mercadorias, mas também diversas estruturas de apoio, como armazéns, vias férreas, plataformas giratórias que facilitassem o movimento de vagões e guindastes. Em 1987 foi dedicada à instalação no edifício do futuro Museu dos Transportes e Comunicações, tutelado pela associação com o mesmo nome. O seu ano de construção foi em 1335 e só terminou em 1888 após várias remodelações. O seu arquiteto foi Eduardo Souto Moura. Os sites mais utilizados para a realização do nosso roteiro foram principalmente a Wikipédia referente a cada monumento. Fizemos pesquisas também no Visit Porto, como também em outros locais que vamos deixar aqui o link. Neste trabalho abordámos o Porto Neoclássico, onde concluímos que existem vários monumentos do nosso dia-a-dia que são uma prova da arquitetura neoclássica. Este trabalho foi importante para o nosso desenvolvimento intelectual, porque nos permitiu conhecer melhor ainda a nossa cidade e como elaborar um roteiro. Quero agradecer à professora Laura Sarmento, que nos propôs o tema do trabalho, e um obrigado também à minha colega Inês Andresa, dando assim por encerrada a nossa apresentação.